É assim que corre a academia. Tá. Tá no ar. Peço desculpas a todos, tivemos um problema aqui na conexão, não nos demos conta que tinha caído, mas agora acredito que vai dar tudo certo, tá? Vamos continuar então. Bom, seguindo, né, temos o slide Pensamento e Vida, de Emmanuel, capítulo 2. A mente é o campo de ação da consciência desperta. Mente, espelho vivo da consciência, escritório subdividido em diversas seções. Então aqui nós temos como primeiro aqui a vontade, né, que é o que seria o gerente, né, aquele que administra, que diz como que as coisas devem acontecer. Abaixo a gente tem o departamento do desejo, né, que refere aos nossos propósitos e aspirações, que nos dá o estímulo para o trabalho. A imaginação, né, o departamento da inteligência, né, que fornece então a evolução, a cultura, e através disso desenvolvemos habilidades, né. O departamento da imaginação, que traz o nosso ideal, nossa sensibilidade, e aqui também dentro dessa sensibilidade o trato e como nós lidamos com as pessoas. O departamento da memória, que temos então os nossos registros, arquivos e experiências. Isso é muito importante, porque é através desse departamento que fica registrado, né, as coisas boas e não tão boas que nós já fizemos. Então nós podemos rever algumas coisas para não repetirmos, né, e seguirmos, né, no caminho do bem e do ideal quando foi correto. O poder do pensamento. Pensar é criar. És o que pensas continuamente e o que aceitas profundamente. Nós somos o que nós pensamos, né? Então, de novo, se nós somos o que nós pensamos, vamos nos preocupar, né, com o que está dentro de nós. E no momento que nós pensamos, nós já criamos, então já aconteceu. Não adianta nós pensar, nós temos a ideia que eu pensei, mas não falei. Não, mas tu pensou, então aquilo dentro de ti já está acontecendo. Se foi uma coisa boa, ok. Se foi uma coisa que não favorece, o teu corpo, né, já sentiu os efeitos e as consequências, né? E o que aceitas profundamente. Então, eu posso pensar, mas eu também tenho que pensar se eu quero manter isso para dentro de mim, né? Eu posso ter um pensamento, mas eu não sou obrigada a ficar com ele. Se ele for um pensamento inferior, se ele for um pensamento ruim, eu tenho que tirar ele da minha mente. O poder do pensamento sobre a saúde. Pensamento é matéria, ligado ao sentimento. As ondas mentais eletromagnéticas caminham pelo fluido perispiritual, perpassando todas as células perispirituais, gerando saúde ou lesões que atingem o corpo físico, conforme a qualidade dos pensamentos e o teor dos sentimentos. Então, quais são os sentimentos, de novo, que a gente está propagando para dentro de nós? É amor, é gratidão, ou é ódio, é raiva, é rancor, é mágoa. Então, sentimento e pensamentos doentes adoecem os nossos centros vitais. A harmonia mental pode curar. Então, como eu disse ali, ao momento que nós pensamos, né, já está acontecendo. Então, o nosso corpo, né, o nosso corpo físico, ele já sente esses efeitos e as consequências, né, desse nosso pensamento, boas ou ruins. Sobre a harmonia mental, que ela pode curar, a gente reflete que nós vivemos no automatismo, nós vivemos na insegurança, no medo, né? Isso nos causa uma ansiedade, né? E muitas vezes nos sentimos assim e nós propagamos isso às outras pessoas. E quando eu me refiro em propagar, não é eu estou me sentindo com um problema e eu não posso dividir. Não é isso. Pedir ajuda é uma coisa, mas no momento que eu propago uma notícia trágica pelo simples fato de propagar, né, porque aquilo a gente tem, né, essa tendência ao interesse no trágico, né, eu estou colocando isso para dentro de mim cada vez mais, para dentro do meu corpo, estou modificando a minha atmosfera, né, com essa sintonia, e também
passando para uma outra pessoa que tende a se conectar com a mesma sintonia que a minha. Então, como que a gente precisa mudar isso? É importante a gente ter essa atenção aos nossos pensamentos e ao que a gente está propagando, né, para mudar o nosso campo vibratório, né, através, então, de uma oração, né, se aconteceu algo que me chocou, ao invés de eu propagar aquela informação trágica, vamos orar por aquelas pessoas, vamos orar por aquele acontecimento, enfim, através do autoconhecimento também. Então, eu me conhecendo, eu sei, né, até onde eu posso, até onde eu não posso, né, para evitar, né, esse tipo de contato com esse tipo de vibração e sintonia. Desejo, sentimento e vontade. Reciprocidade e correspondência. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Então, a vontade, de novo aqui. Quando nos detemos nos defeitos e nas faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato. Então, eu me detive no teu defeito, então aquilo já vai refletir direto para mim. Eu vou ser já diretamente atingido. Como que absorvendo as imagens deprimentes de quem se constituem, podendo-se nossa imaginação a digerir essa espécie como se fosse uma espécie de alimento que se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Com o tempo, nossa alma passará a exprimir pelo seu veículo de manifestação, o que assimilará, fazendo o que seja pelo corpo carnal, entre os homens, ou seja, pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que geralmente os sensores de procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no outro, pois interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas mesmas forças. Isso está em Pensamento e Vida de Emmanuel, capítulo 8. Então, é importante aqui que a gente entenda também que no momento que eu sintonizo com uma pessoa que está com pensamentos, né, ruins, eu entro naquela mesma sintonia dela e por muitas vezes eu começo a repetir aquilo que eu julgava, né? Também vale destacar que nós temos no outro um efeito muito espelho, né, como diz ali, e muito pelas nossas sombras, né? É interessante a gente saber, observar que muito do que eu não gosto no outro, né, muito do que me incomoda fortemente no outro, pode ter muito de mim ali, né? Nós somos um espelho que reflete o tempo todo, né? E isso a gente chama de efeito sombra. Então, quando eu olho para aquela pessoa, né, aquilo me incomoda, alguma coisa me incomoda naquela pessoa, é importante que eu pare e pense o que pode estar refletindo de mim ali, que eu não sei lidar. Então, eu enxergo no outro, muitas vezes, o que eu não sei lidar em mim mesmo. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Pensamento. É uma radiação da mente espiritual, dotada de ponderabilidade e de propriedades quimio-eletromagnéticas constituídas por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como material mental viva e plástica. Partindo da mente que a elabora, essa radiação se difunde por todo o cosmo orgânico, primeiro através do centro coronário, espraiando-se depois pelo córtex cerebral e pelo sistema nervoso, para, afinal, atingir todas as células do organismo e projetar-se no exterior. Então, aquilo que pensamos, né, primeiramente, ele atinge a nós, né? Então, ele vai passar por todos esses centros, né, e depois, só depois que passar, que nós estivermos totalmente mergulhados, né, nesse nosso pensamento, né, e na causa dele, é que a gente vai disseminar, né, pro exterior, para fora, certo? Então, é importante a gente ter clareza que
pensando nessa linha, o que eu desejo de mal para o outro, né, todo o mal que eu desejo para o outro vem para mim primeiro. Porque no momento que eu desejei e eu pensei com toda a minha vontade e a minha força, aquilo já está disseminando, tá, para minhas células, né? E é tão impressionante nós pensarmos, né, que Deus, que Jesus, ele todos os dias ele faz com que a gente possa ter a oportunidade de mudar, né, esse nosso pensamento, né, através então das leis, né, do perdão, né, da misericórdia, da caridade, do amor ao próximo, né, ele nos dá norte, né, ele nos dá diretrizes, né, de como que nós podemos então pensar de forma diferente, né, melhorar a qualidade do nosso pensamento. Porque muitas vezes nós acabamos, né, adoecendo, né, por conta desses nossos pensamentos, né? Então, primeiro, sempre vai adoecer o espírito e depois o corpo físico. Quando nós sentimos a doença no nosso corpo, o nosso espírito já sim estava doente. Então, o pensamento é que propaga-se através de ondas eletromagnéticas. Corpo e mente. A energia mental inferior obedece à lei compatível com a sua formação intrínseca e agrega, dado seu retardamento vibratório, coágulos em toda a extensão física, de onde procedem enfermidades desconhecidas e dores lancinantes. No sistema neurovegetativo, com sensações desagradáveis, perturba os mais sensíveis filamentos nervosos, que se encaixam na base espinhal. Alguns sensitivos notam coágulos em certas pessoas, pelo mau odor desprendido através dos poros desses focos psico-infecciosos. Então, já pensamos, né, que muito das nossas dores do nosso corpo físico é devido à nossa energia mental inferior, né? Toda dor, ela tem um fundo mental, ela tem uma história, né? Então a gente precisa parar e refletir sobre ela. E muitas vezes acontece a doença, né, ela se manifesta pela baixa do nosso campo vibratório, né? O qual ocorre então um desequilíbrio das nossas células, causando possíveis enfermidades, tá? Então, pessoas mais sensíveis, né, elas tendem a sentir, então, depois de se a gente parar às vezes e chega em casa à noite, a gente vê como, tô me sentindo meio estranho, meio mal, uma dor no estômago, enfim, a gente parar para refletir o nosso dia, muito provavelmente a gente possa encontrar a resposta lá em alguma situação do nosso dia. Poluição mental. Uma mente desajustada provoca conturbação de igual desajuste. Coleta forças mentais da mesma sintonia para o seu convívio. Altera a função orgânica e destrilha o carro da vida por tempo indeterminado. Inquieta e inspira nos outros somente o desânimo. Então, a gente precisa, com base nisso, disciplinar os nossos pensamentos, para que sejamos criadores de pensamentos bons. Nós, como espíritos de terceira ordem, temos a tendência aos maus pensamentos e, através desses maus pensamentos, poluímos a atmosfera. Correntes mentais inferiores, cruzando os espaços da Terra, se ajustando por sintonia com as pessoas, é que impulsionam os países às guerras, às calamidades, aos desacertos financeiros. Como eu disse antes ali, as notícias negativas que consumimos, as conversas que acabamos multiplicando, cria uma corrente mental inferior e nós precisamos disciplinar, né, a nossa mente para isso, né? Então, se a gente observar muito dos problemas e das guerras e do caos que a gente pode estar vivendo, se dá muito pela sintonia que a gente causa, né? Qual é a nossa principal reação através da doença? É o medo, é o pânico, né? Então, é essa sintonia que nós estamos propagando, o medo e o pânico.
essa troca de magnetismo decadente entre os homens proporciona as maiores promiscuidades, os desajustes dos lares, os desleixos morais, entorpecendo as mentes, levando às mais baixas vibrações. Aqui seria então a causa, a lei de causa e efeito, né? Sistemas de troca. Mantemos permanente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciados. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação em um movimento de permuta incessante. Então aqui é importante a gente entender que, assim como nós somos influenciados, nós também influenciamos, né? Então a gente precisa estar muito atento ao nosso pensamento para a gente ser responsável o que nós estamos propagando para o outro, mas também nós somos responsáveis pelo aquilo que chega para nós e a gente se apropria dele. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Nós não temos condições, né, de vermos as imagens, né, que o nosso pensamento reflete, né? Somente os espíritos de primeira ordem, os espíritos superiores. Imagina se nós pudéssemos enxergar muitos dos pensamentos que nós criamos muitas vezes, né? E também pudéssemos enxergar os pensamentos dos outros, né? Ainda bem que a gente não pode. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos esvaziam. E através delas... nos escravizam, desculpa. E através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo 1. Corpo e mente. Larvas mentais ou vibriões psíquicos são formas pensamento, semelhante a micróbios físicos, criados no campo mental pela viciação mental e ou emocional do espírito, em atitudes, pensamentos e sentimentos desequilibrados, em repetições contínuas, gerando energias densas e deletérias, que se acumulam em forma de colônias em determinados órgãos do corpo, provocando a doença física. Então, aqui eu repito o que eu disse antes. Quando somos acometidos por uma doença, é importante pararmos e pensarmos qual é a origem dessa doença. Então, se a gente acompanhar aqui a figura, a gente vê a imagem do ser, né, da pessoa, enfim. Aqui as larvas na volta, que seriam, então, essa energia densa, essa situação inferior, né, micróbios físicos, né, digamos assim. E aqui no centro a gente vê, então, são os nossos chakras, né, que são acometidos, né, que os chakras nada mais são que os nossos centros de força, é o nosso equilíbrio, né. Então, o equilíbrio da nossa mente equilibra o nosso chakra e que também nos dá uma energia melhor, uma imunidade melhor e que nos livra, digamos, né, dessas larvas mentais. E, consequentemente, da doença, de muitas doenças físicas, né? Casa mental diferente. Casa mental é igual a diferentes estados da alma. Então, a casa mental é dirigida pela vontade. A mente é a casa mental do espírito, construção e manutenção de cada um. A alma carrega consigo o seu próprio céu ou inferno, por toda parte, onde se encontre conforme seu estado, feliz ou infeliz. Então, aqui de novo, nós somos responsáveis. O que a gente quer? O que a gente quer perto de nós? O que a gente quer no nosso interior? O céu ou o inferno? No céu a gente tem a felicidade, o aperfeiçoamento, as qualidades morais, as virtudes, consequências positivas, serenidade, alegria, paz, e isso nos causa uma harmonia da mente. É só nós pensarmos quando nós estamos bem, né? Como que está a nossa mente, ou vice-versa, nossa mente está bem como nós estamos bem.
E aqui o inferno, né? O sofrimento, a imperfeição, os defeitos morais, os vícios, as consequências negativas, como tormentos, angústias, medo, e isso é a desarmonia da mente, né? Então, nós vivemos estes tempos, né, onde nós estamos adoecendo muito por, de novo, as questões das notícias, as questões do que nós estamos propagando para dentro de nós, nos refletindo ansiedade, né? E tudo isso muitas vezes causando uma baixa do nosso sistema imunológico, né? Adoecendo nosso corpo físico. A casa mental e as 3 regiões do cérebro. Um castelo de 3 andares. Então aqui nós temos a pineal bem no centro aqui, né? Tamanhinho de uma ervilha com todo esse poder enorme que ela tem. Então o cérebro inicial, medula, cerebelo, gânglios basais, luz difusa e opaca. Então, é o nosso subconsciente, é o primeiro andar. Então, aqui é o passado, os automatismos, o instinto, os arquivos de conquistas do passado. Quais são as leis que regem aqui? A lei da conservação, da reprodução e da destruição. Tem um mouse, tá aqui. Aí, agora. Certo? Aí depois nós vamos então por córtex motor. Menos luz, consciente. É o segundo andar. É o presente, né? É as conquistas do hoje, o esforço, a vontade, as energias motoras. Quais são as leis? Sociedade, trabalho, progresso, igualdade e liberdade. Lendo o primeiro e o segundo andar, a gente consegue observar, né, que nós estamos no primeiro andar aqui, né? Nas leis de conservação, reprodução e destruição, né? É onde a gente mais aqui se manifesta, né? Aqui as leis de sociedade, trabalho, progresso e igualdade também nós aparecemos como espíritos de terceira ordem. No lobo frontal, muita luz, que é o nosso superconsciente, que é o terceiro andar, que é o futuro, ideais, metas e realizar, que são as leis da adoração, da justiça, amor e caridade e a perfeição moral, que é onde nós queremos chegar, né? Então, se a gente para e avalia, né, esses 3 andares e a gente reflete, né, onde que a gente realmente mais permanece, né, neste momento, né, onde que a gente mais vive no nosso cotidiano. E muito também a gente acaba ficando mais no primeiro andar, um exemplo, porque nós somos espíritos de terceira ordem e vivemos muito no passado, né? A gente tem uma dificuldade de estar no aqui e agora, né? Tem também a questão da ansiedade que nos faz estar sempre pensando à frente, né? Mas nós temos uma dificuldade de estar no presente, de estar no aqui e agora, de viver o hoje, né? A gente está sempre ou pensando lá no que passou ou vivenciando algo, né? E vivenciando algo à frente não é vivenciar um projeto, uma ideia de organização e planejamento, não, né? É eu viver no presente, é eu estar adiantado na minha ansiedade, né? Enfim, são coisas diferentes. A casa mental e a obsessão. Por que espíritos desajustados nos envolvem e influenciam tão facilmente? Aproximam-se de nós, envolvem-nos, invadem nossa casa mental, porque, segundo a expressão evangélica, está desocupada, vazia de ideais superiores, de motivação existencial. Então, uma casa vazia, teoricamente, qualquer um pode se apropriar dela. Está varrida e abandonada, atraente para os invasores, receptiva às suas sugestões, à intervenção dos benfeitores desencarnados e aos recursos mobilizados do centro espírita promove seu afastamento. Mas só isso não basta. Então, a pessoa vai ao centro espírita, recebe o acolhimento, recebe o atendimento fraterno, o passe, enfim, se sente melhor.
Sai do centro espírita, primeira coisa, já fala mal de alguém, já tem um pensamento ruim lá da pessoa que buzinou o carro na frente dela, enfim. E aí o que acontece? Volta tudo novamente. Então, é o que diz aqui, é fundamental que aprendamos a nos defender e ter cuidado, pois eles podem resolver voltar e vir acompanhados de outros iguais ou piores. O estrago então será maior. Necessário, portanto, fechar a porta e impedir o seu acesso. Tem muitas vezes acaba que nós estamos numa vibração inferior, né? Nós estamos nos sentindo tristes, deprimidos, enfim, de alguma forma, e nós nos conectamos com espíritos também inferiores, né? E por muitas vezes a gente acaba, pensando na metáfora da casa, a gente acaba abrindo a porta, convida para entrar, sentar e ainda serve o chá, né? Então a gente faz com que ele se sinta bem ali, né? E convide os iguais também para permanecer ali. Então, como é importante a gente cuidar, né, da nossa casa mental através do olhar, do pensamento, né? Avaliar o que estamos pensando e nos cuidar em relação a isso. Zonas de remorso. O remorso provoca, assim, distúrbios em nossas forças íntimas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas às enfermidades. Essas desarmonias são às vezes agravadas pelo assédio dos seres a quem ferimos, num processo de obsessão. Mesmo quando perdoados pelas vítimas, ainda tendem tendemos em nós os resíduos mentais da culpa, que um dia virão à tona para a necessária eliminação, na medida de nossa evolução moral. Então aqui a gente entende o remorso, né, como um sentimento ruim, e assim como nós vimos dentre ali os sentimentos, o que ele pode causar, né? Um sentimento de remorso que causa uma culpa, né? Causa uma dor, causa mágoa. Então, dentro daqui, seria importante a gente analisar o quanto é imprescindível o perdão, né? O perdão ao outro e o perdão a si mesmo, né? Acredito que no momento que a gente já se conscientizou do nosso erro, nós já entendemos a nossa parte, nós já fomos perdoados, a gente precisa também fazer o auto-perdão, né? Entender que nós vamos mudar e nós não vamos mais seguir naquela sintonia, naqueles pensamentos, naquelas atitudes que nós tínhamos quando nós cometemos o erro, né? E o ato do perdão também se torna algo muito importante e às vezes a gente tende a dizer que a gente não perdoa porque eu não vou perdoar porque eu não vou absolver essa pessoa. Só quem absolve alguém de uma culpa, né, a nível como nós estamos falando aqui, é Deus, é Jesus, né? Então, assim, no momento que eu perdoo alguém, eu não estou livrando ninguém, eu estou me libertando de uma mágoa, de uma culpa, de um sofrimento, né? Então, o perdoar é libertador. O perdoar é se livrar, né, do sofrimento. E, consequentemente, eu tiro aquele meu pensamento de dentro de mim, de mágoa, de dor, de rancor, e limpo também, nesse sentido, a minha casa mental. Casa mental e obsessão. Kardec, questão 469, de O Livro dos Espíritos. Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Quem se empenha em servir e tem certeza da proteção divina, resguarda sua casa mental contra malfeitores e desocupados do além. Então aqui é claro, né? É a gente estar conectado, vibrando com Jesus, vibrando no bem, na bondade. Que tipo de gente recebemos em nossa casa mental? Basta analisarmos como estamos pensando, como estão as nossas emoções e sentimentos.
talvez seja preciso despejar hóspedes indesejáveis e convidar outros mais recomendáveis em favor da nossa paz. Então, a saúde, né, pra gente finalizar aqui, a saúde ela é um estado no qual nós nos sentimos bem, né? Tanto bem a nível emocional, psicológico, como também no nosso corpo físico, né? É um equilíbrio. O fato de nos sentirmos bem, ele depende muito de como a gente reage e administra, né? Como que a gente encara o que acontece na nossa vida. Tá? Como que eu reajo às circunstâncias, às coisas indesejáveis, ao que eu não esperava, aos imprevistos, né? Que acontecem. Da forma mais eficaz, então, possível, eu tento resolver as coisas. Né? É preciso, então, vigiar, né, os meus pensamentos. E é importante que a comunicação com nós mesmos, né, ela seja uma comunicação mais positiva e uma comunicação também realista, né, dentro da nossa questão ali do que nós estamos vivendo, dentro do nosso presente. Então, o que eu vou trazer para mim? Eu vou trazer para mim que eu estou bem, que eu vou conseguir fazer determinada coisa, que eu vou me curar, que eu sei fazer tal coisa, que eu sou capaz, né? Então, dessa forma, eu ajudo o meu corpo e ajudo a minha mente, né, a desenvolver bons pensamentos. E dessa forma também eu posso de repente me poupar e me beneficiar, evitando algumas também doenças causadas, né, pelos nossos desequilíbrios e nossos ajustes mentais. Creio que seja isso. Dou a palavra aqui para Luiz Sopal. Antes, queremos nos desculpar com essa queda que houve aí da banda larga, né? E pedir, né, mais uma vez então, que esse momento que vivemos no planeta, né, é um momento de adaptação a essa nova realidade. Então vamos passar a palavra aqui para o senhor Paulo Salerno. Ele acompanhou todos aqueles que estavam sintonizados nesse nosso estudo, para ver os comentários. Se não tiver nenhum, podemos nós aqui começar os comentários. Não tem nenhum comentário aqui dos nossos participantes virtuais, mas gostaria de destacar também nesse cuidado com o nosso campo mental, com relação àquilo que nós absorvemos no dia a dia. Há tantas notícias negativas, há tantos efeitos negativos, até mesmo pela perversidade do homem, porque essa é uma característica ainda de um planeta de provas e expiação, e que nós nos intoxicamos com verdadeiros lixos e acabamos por adoecer. Está comprovado pelas pesquisas que estão fazendo que muitas pessoas nesse período de pandemia que não tinham nenhum processo de adoecimento adoeceram, porque foram envolvidas pelo sentimento de pânico, de medo, de um extermínio quase que imediato. E as criaturas passaram a acreditar nessas notícias derrotistas, notícias deletérias, e as pessoas enfermaram por isso, e algumas até desencarnaram. Então nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, mas sobretudo vigiar a essas ideias, a essas notícias, fatos que vamos ter contato. As pessoas se queixam muitas vezes de insônia, de acordar cansada no outro dia, mas elas não se preocupam em se preparar para um sono tranquilo. Elas assistem um programa de violência na televisão, assistem um filme, um documentário qualquer e vão dormir. Não são capazes de fazer uma prece, de se conectar com os benfeitores e, naturalmente, ela, durante o sono, porque o seu campo mental está encharcado daquelas imagens, daquelas ideias,
vai ficar trabalhando a noite toda e no outro dia de manhã ela está lá, cansadíssima, justamente porque ela não teve vigilância e muito menos cuidado para consigo mesma. E vejam, cuidado para consigo é também amar. E quando eu me amo e preservo o meu corpo, eu estou demonstrando àqueles que estão comigo que também eu me preocupo com eles. Então nós precisamos nos preparar um pouco melhor aí. E aí o Elcio diz aqui que o estudo é de alto nível e esclarecimento para todos. Sintonizem os nossos pensamentos no amor e caridade. Exatamente. Hoje estamos tão habituados e a violência tornou-se tão corriqueira que nós já nem mais somos tocados em nossos corações pela violência. Tá? E alguns seres humanos, não estou dizendo todos, alguns seres humanos se doem mais porque assistem um maltrato a um animal, mas são indiferentes com um maltrato a um ser humano. Onde está a coerência aí? Claro que não estou dizendo que não precisamos bem tratar os animais, mas não podemos ir para um extremo e fugir do outro. A virtude está no meio. Não podemos esquecer disso. Não temos mais comentário, Luiz. Deixa eu destacar aqui um slide que a Karina trabalhou aí, que ser indulgente é gerar saúde, né? Então, o Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é o exercício da caridade na visão de Jesus, né? E ele vai falar que é perdão das ofensas, indulgências para com as imperfeições dos outros e benevolência para com todos, né? Quando nós estamos focados nisso, nós estamos então em harmonia e equilibrados com todos os nossos corpos de manifestação. Isso é o corpo mental, o perispírito e o corpo físico. E fazer uma referência aos Missionários da Luz, né? Tem uma assistência que eles vão fazer a um senhor que já está numa idade próxima aos 70 anos, né? E ele está para ter um AVC, decorrente de muitas preocupações que ele tem com a família. Ele tem casos para resolver antes, decorrentes do seu desencarne, e a família já está brigando, né? E ele está muito preocupado com isso. Então, preocupar-se gera desequilíbrio no corpo físico. E quando nós estamos, então, né, aí já pensando no próximo, né, como é o último slide que a Karina apresentou, a casa mental e obsessão, como é que nós neutralizamos a influência dos maus espíritos, né? Quando praticamos o bem, a prática do bem passa pelo BIP, né? E quando nós começamos a praticar o bem e confiar em Deus, nós já estamos características de espíritos de segunda ordem, né? Nós não fixamos nessa segunda ordem, nós acessamos a segunda ordem e voltamos imediatamente, porque vivemos num mundo de trocas mútuas de pensamentos, né? Nós não nos damos conta disso. Então, os órgãos de comunicação influenciam, ouvindo aqueles no cotidiano falando de perversidade, isso tudo contamina e nos causa transtorno. Então, a preocupação com a casa mental é determinante, né, com o campo mental, porque nós não nos damos conta que os nossos corpos são resultados deste corpo de manifestação, né, que é o campo mental. Não significa dizer que nós passemos a viver alienadamente, não é isso. É tomar ciência, conhecimento da maldade que o homem ainda pratica, mas não permanecer ali. Mudar o seu foco, fazer uma oração por essas criaturas perversas, más,
sejam elas maltrapilhas ou de altos colarinhos, não importa. Tudo aquilo que estiver em desacordo com a lei de Deus, em desacordo com amar ao próximo, isto é uma atitude negativa. Então, não estamos aqui propondo alienação, mas que nós, ao tomarmos ciência dessas tragédias humanas, oremos por eles e não nos deixemos encharcar por essas notícias negativas. Que elas transitem por nós, através de nós, sem ficarmos com elas retidas em nós. É como a água do banho. Lavamos e deixamos escoar pelo ralo a sujidade. Esse é o exercício que precisamos fazer. Porque viver fora do mundo é impossível para nós. E temos que estar par e passo com o mundo, para não sermos atropelados pelo próprio mundo. O Silvio nos diz aqui: infelizmente nos condicionamos a passar horas comentando sobre tragédias. É isso aí, Silvio dos Santos. Por que isto? Porque nós nos identificamos com essas tragédias. Ainda somos trágicos, no sentido figurado, mas também no sentido físico da situação negativa. Tem a Karina falou dos 3 andares da mente, né? E ela falou que nos detemos mais lá no primeiro andar. O primeiro andar, onde estão as leis de conservação, destruição e reprodução, né? Então, nos nossos cotidianos, delimitamos território como os animais. Se alguém se aproxima, a gente já pensa o que essa pessoa está querendo, né? Então, o território da intelectualidade, o território da parte material, da família, né? A gente vive muito essa presença nesse primeiro andar. E, na verdade, a gente precisa exercitar, né, o segundo andar. É lá que nós vamos produzir tudo que é preciso para chegar ao terceiro andar, né? Então, assim, a gente tem que pensar que somos todos irmãos e não precisa delimitar território, né? A gente tem que se envolver. Tudo isso, né, Luiz? Porque ficando nesse primeiro andar, nós estamos ali exercitando o orgulho e o egoísmo. Exatamente. Quando vamos para o segundo, estamos abandonando um pouco o orgulho e o egoísmo para viver um pouco do altruísmo e da humildade. Então é necessário que a gente faça um esforço, e nós, como vimos ali, a vontade é o diretor-geral de vários departamentos que precisamos administrar pela vontade. Mas a nossa hora é draconiana, então, e nos cobra. Exatamente, Paulo. Vamos fazer uma chamada aí para os 2 últimos encontros deste estudo. Vamos fazer uma leitura, vamos trabalhar a lei do campo mental, que é no 7º encontro, e é imperdível o 7º e o 8º, porque vamos fazer estudos de caso, de situações de melhoria do corpo físico. Vamos trazer aqui exemplos bem interessantes de como, né, produzir saúde, e o contrário, né, de como nós fazemos acontecer as doenças em nosso corpo mental. E quem estará conosco nesses 2 últimos encontros será a Leonice Turcato, nos conduzindo nas reflexões. Então vamos para a nossa prece. Karina, quer fazer a prece? Posso fazer. Então vamos todos fechar os nossos olhos, nos conectar ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por esta oportunidade, por este momento, de estarmos aqui conectados para um bem maior, trazendo um pouco de Jesus para o nosso dia, para o nosso momento, pensando que desta forma podemos melhorar as nossas atitudes, melhorar as nossas ações,
tendo em vista o quanto é importante nos determos ao nosso pensamento, às nossas ações, para a nossa evolução moral. Agradecemos por este estudo, agradecemos por a nossa saúde, que nós possamos estar aqui novamente na próxima semana, todos bem, com saúde e conectados. Dessa forma, peço licença e encerro a atividade de hoje. Que assim seja.